5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Eu sei que quem escolheu essa música foi o Paulo Soles, do canal Tiro Após Tiro, um canal onde você vai aprender tudo sobre tiro esportivo. Ele entrou no nosso canal e pediu essa música. Então tá aí, Paulo, a música que você pediu. Aê! E você também pode fazer como ele, que entrou no canal, se inscreveu e pediu a sua música. E hoje estamos comemorando a incrível marca de 8.401 visualizações. Então, bata exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série, turma de história, nesse dia 31 de agosto de 2020, eu convido você para uma volta no tempo, no ano de 1776, onde vamos falar sobre os Estados Unidos, independência, 13 colônias, crise, as leis açúcar, selo, Tom Shed, chá, intoleráveis. Vamos falar de Congresso e do Tratado de Paris de 1783, dentre muitos assuntos que vamos ver hoje. Bom, o episódio que ficou conhecido como Revolução Americana ou a Independência dos Estados Unidos, que inspiraria movimentos como a Revolução Francesa de 1789 e as independências das colônias da América Latina, foi no dia 4 de julho de 1776 e colocando um ponto final ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, que era o nome pelo qual essa região era conhecida nesse período, e a Inglaterra, que se deu a independência americana. Bom, com essa grande conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. E essa nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio, por exemplo. A independência dos Estados Unidos, na verdade, ela foi encabeçada pela elite colonial, porque eles estavam insatisfeitos com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. A República instaurada no Brasil, a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano, um modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII, que também serviu de inspiração, conforme eu disse, para outras nações do continente americano. As causas dessa independência lá dos Estados Unidos foram um resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole, a Inglaterra, e as 13 colônias. Bom, na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação a essas colônias alterou-se drasticamente. E isso desagradou a todos os colonos, motivando-os a rebelarem-se contra o opressor, a Inglaterra. Precisamos voltar um pouquinho no tempo para que a gente possa compreender o primeiro ponto relevante a ser abordado, que é no século XVII, onde a Inglaterra ela havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, onde a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por causa disso, buscava novas fontes de matérias-primas e também novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme definem os historiadores hoje em dia. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos que acabaram por aumentar o peso dos impostos para os colonos.
Ao longo do século XVIII, por exemplo, a Inglaterra se envolveu em conflitos como a Guerra da Liga de Augsburgo, a Guerra de Secessão Espanhola, a Guerra da Orelha de Jenkins, a Guerra do Rei Jorge, a Guerra Franco-Índia e a Guerra dos Sete Anos. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva porque eles contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram as posses territoriais dos ingleses. Como ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais para os colonos. Isso aumentou o impacto financeiro para os colonos e começou a criar um grande desgaste nessa relação. Esse desgaste ele foi aumentando quando o rei Jorge III, proibiu os colonos de ocuparem as novas terras conquistadas que ficavam entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. A medida do rei tinha interesse de impedir que os novos conflitos de colonos com indígenas acontecessem. Bom, pelo menos essa era a teoria. A reação entre colônia e metrópole realmente começou a ficar ruim quando a política da coroa inglesa em relação às suas colônias se modificou. Até então, a colonização inglesa tinha sido pautada pela autonomia das 13 colônias e pela pouca interferência da coroa em assuntos internos. Essa transformação da política inglesa em relação às 13 colônias, mediante todo o cenário apresentado de necessidade de expansão industrial, aumento de gasto com as guerras, com as tropas, isso se concretizou basicamente em aumentos de impostos, conforme eu disse. E a partir de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra, com o objetivo de aumentar a arrecadação dessas 13 colônias. Dentre elas, podemos destacar a lei do açúcar, ela aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos, como vinho, café e seda. Também a lei da moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias, do selo, que estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos públicos em geral, deveria constar um selo, que era pago à coroa. Tinha também a lei da hospedagem, que determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Também o townshend, que eram atos que aumentavam impostos sobre vidros, corantes e chá, entre outros. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas e protestos aconteciam em diferentes partes dessas 13 colônias. Algumas leis, como a do selo, por exemplo, precisaram ser revogadas por conta de uma enorme insatisfação que ela acabou causando. Mas o estopim para essa revolta geral dos colonos acontece quando os ingleses decretam a lei do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de indígenas, de índios, como se chamava, a invadirem o porto de Boston durante a madrugada. Eles atacaram 3 navios e jogaram no mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, que, na verdade, como eu falei, foi uma demonstração da insatisfação dos colonos com a metrópole. Essa rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas dessas leis intoleráveis, o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito de reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts, que nome bacana, foi ocupada por tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram essa região. As medidas deixaram claro para os colonos que havia uma grande divergência de interesses entre colônia e metrópole. Assim, os colonos que até então eram reticentes quanto à possibilidade de separação começaram a cogitar a independência, mas essa ideia ainda era muito tímida. Isso ficou claro quando foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias, menos da Geórgia, se reuniram para
redigido um documento ao rei inglês declarando a sua lealdade, mas protestando contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis. A reação do rei acabou motivando ainda mais a insatisfação, porque foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. E com essa medida, os primeiros conflitos armados entre os colonos e tropas inglesas começam a acontecer. Logo em seguida, é realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, dessa vez com representantes de todas as colônias. E nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manter-se sob o domínio colonial da Inglaterra, uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses deles, né, dos colonos. Desse congresso elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi publicada no dia 4 de julho de 1776. Os colonos reunidos no Congresso estabeleceram 27 causas que explicaram a Declaração de Independência e os motivos pelos quais os colonos entendiam a situação. Basicamente, os colonos entendiam a situação, que basicamente foram sobre as leis mercantis, as guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deviam sustentar. Bem, a paciência dos colonos, sua calma e ponderação são destacadas em oposição à posição intransigente e autoritária do rei da Inglaterra, no caso aí o Jorge III. George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. Com a independência, foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas, onde os colonos defendiam a sua independência por meio do Exército Continental, uma força criada logo após a declaração. Após o rompimento com a colônia, se desenvolveu nos Estados Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição deles. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que lhes forneciam informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses, motivados principalmente por essa violência como que eles eram tratados durante a guerra. Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito, fornecendo apoio vital para os colonos. Eles tinham interesses em enfraquecer os ingleses nesse continente americano e viram no apoio à independência dos Estados Unidos uma forma de atingir esse objetivo. A vitória final dos colonos americanos acontece após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris, em 1783. Aqui no livro saiu uma pequena falha. O livro está mostrando a assinatura do Tratado de Versalhes, que na verdade, pôs fim, né, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, esse é um errozinho aqui do livro. A gente está tratando aqui isso, né? Foi a assinatura do Tratado de Paris, em 1783. Bom, o envolvimento francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos acontece porque os franceses tinham interesse em enfraquecer os britânicos na América, conforme eu falei. E durante o século XVIII, essas nações tinham entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, no qual os franceses, derrotados, foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra de Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses como uma possibilidade de recuperarem esses territórios que eles tinham perdido. E com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver, por exemplo, Senegal e algumas ilhas no Atlântico, além de algumas terras na América para os franceses. Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, que era uma ilha no Mediterrâneo, e territórios na Flórida. Podemos citar como principais consequências desse movimento a consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram, conforme eu disse, movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil, né? Conforme eu falei.
E o republicanismo, ele consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Declínio do domínio colonial na Inglaterra, na América continental, é uma outra consequência, e também França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após essa derrota inglesa na guerra também, e deu início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Porque depois da Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalache e o rio Mississippi, e conquistada a independência, os colônios americanos começaram a expandir-se para o oeste, onde chocariam com os espanhóis, os nativos americanos, e com a questão da escravidão. Mas isso já é assunto para uma outra videoaula. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço e digo muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima semana.